Olá Osasco, olá São Paulo, olá Brasil, estamos de volta mais uma vez aqui pela TNI Brasil, transmitindo para você, aí para o seu lar, para a sua vida, o programa Visão do Reino. Quero agradecer já, desde o início deste programa, a audiência, que é especial, muitas pessoas têm estado aqui ligadas no programa aqui na TNI Brasil. Inclusive eu quero mostrar hoje para vocês que esse programa, que acabou de ser lançado há poucos dias, mas já está alcançando o mundo. Pessoas em vários países estão assistindo o programa Visão do Reino. Pessoas na Europa, na Ásia, em vários países da América Latina. Como você pode ver neste mapa, olha só aqui, ó, o Brasil em peso está assistindo, gente, do Nordeste ao Sul do país, muita gente assistindo. Pessoas também aqui em Honduras, Peru, pessoas aqui também nos Estados Unidos estão ligadas no programa Visão do Reino. Pessoas na Europa, olha aqui, ó, Itália, tá certo? Portugal, Japão, lá na Ásia, Moçambique também na África. Pessoas estão ligadas porque esse programa com certeza está fazendo a diferença para muitas pessoas. Eu quero inclusive mandar um abraço agora para os meus amigos, o missionário Roberto, a missionária Simone, lá de Burkina Faso. Eu falei com ele pelo Skype essa semana, ele disse que ele não perde o programa. Um grande abraço para vocês. Quero mandar também um abraço para o nosso querido doutor Ernie Seibert, né, que é o secretário-geral da Sociedade Bíblica do Brasil e confirmou hoje que vai estar conosco no mês que vem aqui no Vitrine do Reino. Então, gente, esse é um programa especial. Fica ligado aí com a gente, né? Porque tem muita coisa boa hoje ainda para acontecer, tá certo? Hoje nós vamos receber aqui no Vitrine do Reino de hoje o pastor Egnaldo Hélio, um homem de Deus, um grande escritor, apologista, trabalha aí com Israel, com o ministério sobre Israel, o ministério de oração, trabalha com apologia também, escatologia, professor de teologia, tá certo? Então tá imperdível a entrevista de hoje. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, porque quem assiste sabe que a cada semana nós fazemos diferente. E hoje vai ser um programa mais musical. Vamos ter música africana e música judaica aqui nesse programa missionário, tá certo? Eu quero colocar aí na tela para você o nosso site, para você que quer falar com a gente, você que quer mandar um e-mail, você que quer participar do nosso programa, de alguns dos nossos quadros, você que tem um projeto missionário e quer divulgá-lo aqui, você que tem um evento e quer divulgá-lo aqui, entra no nosso site. Está aparecendo aí para você, ministériosaciame.org, tá certo? Entra lá no site e você vai saber mais sobre esse ministério. Nós vamos já ao primeiro vitrine musical de hoje, música africana na sua tela. Não quero dizer que vai ser cantado no idioma africano, mas é música africana, tá certo? Então fica aí com música bonita para você, daqui a pouquinho eu tô de volta.
écouter cette mélodie qui résonne du haut des cieux. Elle annonce le roi des rois, entouré de séraphins. Il s'avance sur les nuées, fait des anges ses messagers. De la terre son marchepied, oh, oh, adoré par les rachetés. Maravilha, pessoal, é isso aí que é a visão do reino. Olha aí, música gospel africana. Deus está também operando lá na África. Apesar que aí você viu um grupo musical da África do Sul. E eu quero dizer que se você for no restante da África, é que a coisa está difícil. Mas muito bonito ver aí essa participação musical. E vamos continuar no programa. Eu quero agora dar um recadinho para vocês sobre um dos nossos parceiros, a JR Representações, que é um dos nossos parceiros que nos ajuda aqui a manter este programa missionário no ar. Tá certo? A cada semana divulgando aqui eventos do reino, divulgando projetos missionários, fazendo a obra do Senhor. Tá certo? A JR, ela trabalha com planos de saúde da melhor qualidade, trabalha com a Mil, Unimed, Intermédica, Medial, Dix e vários outros planos. Você que ainda não tem o seu plano de saúde ou que está insatisfeito com o seu plano de saúde atual, você não precisa ficar sem plano de saúde. Você pode procurar aí, com certeza, a JR Representações. Você pode procurar pelo site, tá certo? E lá no site você vai ter todas as informações sobre como ter o melhor plano de saúde para você, para sua casa e para sua família. Está aparecendo aí na sua tela, jrrepresentações.com.br. Entra lá, acessa e tenha qualidade de vida. Se você quiser ligar e chamar um representante para ir até você e lhe dar as informações necessárias, você também pode ligar, tá certo? No telefone 36820866, tá certo? Código 11, São Paulo, 36820866, e você vai ter muita saúde e muita qualidade de vida. Nós vamos agora a um próximo quadro deste programa, um dos quadros mais especiais, que é o SOS Missionário. A cada mês, a equipe Visão do Reino seleciona um projeto missionário que necessita de um destaque. E durante todo este mês, nós estamos destacando aqui no programa o Congresso do Sertão Nordestino, tá certo? Um evento muito especial que vai acontecer agora no ano de 2012, mas que desde agora diversas igrejas, diversos pastores e líderes estão envolvidos neste projeto que vai abençoar o reino. Nós vamos assistir agora ao VT do SOS Missionário e você fica ligado aí, porque Deus quer te usar para abençoar esse grande projeto. Convido você para participar do Congresso Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino. Esse congresso deverá acontecer em Juazeiro do Norte, Ceará, nos dias 19 a 23 de março de 2012. O alvo é trazer para Juazeiro do Norte pelo menos 1000 líderes evangélicos de todo o Brasil, das mais diferentes denominações, missões, editoras, jornais evangélicos,
E então, juntos, em Juazeiro do Norte, março de 2012, nós vamos ver de perto as necessidades dessa região menos evangelizada do Brasil. O Nordeste, formado de 9 estados, tem em torno de 53 milhões de habitantes. Desta população, 46 milhões, em torno de 46 milhões, vivem no sertão nordestino, a área menos evangelizada do Brasil. Em torno de 3 a 4% de evangélicos, mas muitas cidades com menos de 2% de evangélicos, 1% de evangélicos, 10 mil vilarejos, sem nenhuma presença evangélica. Portanto, um desafio enorme, um desafio missionário muito grande para a igreja evangélica no Brasil de maneira geral. E então, nesse congresso, nós vamos lançar o Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino, um projeto para 10 anos, 2012 a 2022. Então, nesses 10 anos, nós queremos abrir pelo menos 10 mil igrejas evangélicas em todo o sertão nordestino. Uma aventura tremenda, maravilhosa. Eu quero que você faça parte desta aventura. Você pode começar a fazer parte, orando, interceda por isso, por aqueles que estão organizando o congresso. Precisamos de sustento financeiro, apoio, muita oração. Então, eu convido você a participar desta grande aventura. E quem sabe você será um dos delegados para participar desse congresso lá no sertão nordestino, cidade de Juazeiro do Norte. Você tem aí o nosso e-mail, nosso site. Então, por favor, se comunique conosco, fale conosco e se envolva de uma maneira muito dinâmica nesse congresso. SOS missionário, é isso que a obra de Deus precisa. Pessoas, mantenedores, intercessores, pastores, líderes, missionários, jovens, crianças, agências missionárias, seminários teológicos, editoras, gravadoras, jornais, canais de TV, canais de rádio, todos unidos em um só propósito, evangelizar o mundo. E nós estamos começando aí com este projeto, gente, do Congresso de Evangelização do Sertão Nordestino, este projeto ali organizado pelo pastor Jonathan e por várias lideranças brasileiras. Não deixe de participar. Nós precisamos agora nos ocupar em ganhar aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos vendo nos dias de hoje muita gente dentro da igreja que estão alimentadas, estão abençoadas, estão prósperas, porém não estão servindo o próximo. E nós precisamos servir ao nosso próximo. Eu quero fazer uma reflexão com você dentro deste assunto. Diz assim a palavra de Deus no livro, no Evangelho segundo escreveu São João, tá certo? No capítulo de número 4 está escrito assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Samaria ou Samaria, como em algumas versões. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Quando eu estava lendo esta palavra, Deus colocava no meu coração, Deus falava comigo: sabe por quê que o meu filho pôde falar com aquela mulher? Ele pôde falar com ela porque ele estava ocupado com aqueles que não conheciam a palavra da verdade. E enquanto os seus discípulos foram também se ocupar em comprar comida. Talvez você ainda não entendeu onde eu quero chegar, mas Deus ministrava no meu coração que hoje as pessoas precisam se ocupar com o reino. As pessoas precisam se ocupar com as almas que não conhecem a Cristo. Eu, particularmente, como pastor, algumas pessoas me conhecem. Quando eu tive a oportunidade de dirigir igrejas, tive a oportunidade de abrir igrejas, implantar igrejas, alguns que já trabalharam comigo sabem que se tem uma coisa que eu não gosto, eu não suporto, é quando eu chego lá no templo da igreja e tem pessoas sentadas,
né, ali de qualquer forma, de braço cruzado, de perna cruzada, sem nada a fazer. E eu costumo dizer que igreja é lugar de pronto-socorro, é lugar de trabalho, é lugar... Tudo bem, podemos nos confraternizar sim. Aliás, a família de Deus tem que se confraternizar, mas igreja é lugar de ajudar as vidas, é lugar de ajudar as almas. Então Jesus mandou os discípulos, vai comprar comida, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, enquanto eu também estou trabalhando. Enquanto eu também estou falando com esta mulher que precisa de ajuda. Eu quero falar com os líderes, pastores, né? Olha, coloque seus obreiros para trabalhar. Hoje, muitas vezes, gente, tem algumas igrejas que são uma bênção, porque toda igreja é uma bênção, mas tem igrejas que, para ela crescer, ela está dependendo dos filhos dos crentes. Você vai lá esse ano, quando passa... se você for o ano que vem, são os mesmos membros que estão lá. Aí às vezes o líder, o pastor, chega para você e diz assim, olha, Deus abençoou esse ano a igreja. Aí você fala, verdade, pastor, por que ele abençoou? Ah, porque o filho da dona Mariquinha, porque o filho da irmã Joaninha se converteu e se batizou. Glória a Deus, isto é uma bênção realmente, mas a igreja não pode ficar dependendo somente dos filhos dos crentes que se consertam no altar do Senhor. Nós precisamos falar com os samaritanos. Quem são os samaritanos? Os samaritanos são aqueles que estão lá fora da igreja, estão lá fora do templo, estão lá envolvidos no vício, estão lá no sertão nordestino, estão lá na roça, estão lá na África, estão em locais de difícil acesso. Esses são os necessitados e são esses que precisam da nossa pregação. Jesus, ele colocou os seus discípulos para trabalhar, enquanto ele também trabalhava. Este é o meu recado. Esta é a minha reflexão para você na noite de hoje. Pastor que está me assistindo aí agora, dá uma analisada se a tua igreja está trabalhando. Analisa aí se a tua igreja está ajudando o projeto do sertão nordestino. Talvez você tenha aquele altar da igreja, aquele púlpito cheio de obreiros, mas que muitas vezes não ganham nenhuma alma por semana. Tem muitas igrejas que estão nessa situação. O altar está cheio de obreiros, todo mundo disputando para pregar, mas não estão fazendo a obra do Senhor. E Jesus está nos chamando para fazer a sua obra, tá certo? Este é o meu recado para vocês. Nós vamos agora ao intervalinho, aliás, ao vitrine musical, melhor dizendo, porque hoje o programa, como eu disse, está musical, tá certo? Nós vamos mais a uma música também de um país africano e daqui a pouquinho eu estou de volta. Poses une les temps, on
Glória a Deus, gente. Eu estou aqui animado com essa dança africana. Os africanos, olha, você vê como que eles adoram a Deus? Eles não conseguem adorar parados, né? E nós vamos mostrar muita coisa aqui de vários países em cada programa, para você conhecer o que Deus está fazendo em outras nações da terra e o que nós precisamos também fazer em outras nações, tá certo? Eu quero oferecer, inclusive, aí, agora já passou, mas eu quero deixar isso aí para vocês, tá bom? Eliette e o seu esposo ali, que estão ali na África, fazendo a obra de Deus, tá certo? Que Deus abençoe vocês, aí fica para alegrar o coração de vocês essa canção que nós acabamos de assistir agora e para todos que estão na África me assistindo agora, tá bom? Quero agradecer a audiência e relembrar você que você pode participar do nosso programa, enviar o seu projeto, enviar o seu evento aqui para nós divulgarmos. O site é www.ministériosaciame.org, tá certo? ministériosaciame.org, tá aparecendo aí, ó, na tela, tá certo? Para você, este é o nosso site. Você entra lá, tem a página do programa de TV, tem a página explicando quais os recursos dos quais nós dispomos para abençoar os ministérios, as nossas ideias, os nossos futuros projetos, porque muita coisa boa vai acontecer, hein, gente? Não perde nenhum programa, porque você pode deixar de assistir uma segunda-feira e deixar de saber de algo importante que vai acontecer. Vamos lançar aí coletânea musical, vamos lançar aí o Festival Visão do Reino, que vai premiar aí os melhores projetos missionários e projetos beneficentes, não no sentido de escolher qual é melhor e qual é pior, mas no sentido de divulgar quem está fazendo um trabalho sério e abençoado, tá certo? Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco eu volto com a entrevista com o pastor Egnaldo Hélio. Você não perde, chama todo mundo aí da sua casa, chama o amigo da faculdade agora, do seminário teológico, o pastor da sua igreja, o membro da sua igreja, chama aí agora, entra aí no Twitter, no Facebook, chama todo mundo, porque daqui a pouquinho, pastor Egnaldo Hélio aqui no Vitrine do Reino. Até já. Olá, você em casa. O consórcio Remasa Nova Terra vai ajudar você a realizar o sonho do seu imóvel. É o consórcio Remasa Casa Fácil. Você que está querendo comprar a sua casa, o seu apartamento, casa na praia, no campo. Você, profissional liberal, que está querendo comprar a sua sala comercial. O consórcio Remasa Nova Terra está há 42 anos no mercado realizando sonhos. Ligue 2898-4450. 2898-4450. Nós temos à sua disposição créditos a partir de R$100 mil, com parcelas de R$519. É isso mesmo, R$519. 2898-4450, na Avenida dos Autonomistas, 2400, Centro de Osasco. Ligue 2898-4450. Consórcio Remasa Nova Terra. Tudo o que você quer, do jeito que você pode. Você está aguardando o que para ligar? 2898-4450. Olá, internautas. Estamos aqui na TNI Brasil. Fomos convidados para vir aqui e falar da nossa ação Mais Saúde e falar dos projetos que nós apresentamos na Câmara Municipal. Projetos do açúcar e projetos do sal, que tem por finalidade educar, orientar as nossas crianças nas escolas municipais a consumirem menos sal e menos açúcar, para ter menos obesidade, menos diabetes, menos hipertensão, menos doença no futuro. Esse projeto está na Câmara Municipal e nós precisamos da sua ajuda para que esse projeto seja aprovado e que esse projeto venha a beneficiar a todas as nossas crianças e os futuros cidadãos da nossa cidade. Maravilha, pessoal, estamos de volta aqui com o programa Visão do Reino, entrando aí no seu lar, na sua casa, abençoando a sua vida e de vários missionários ao redor do mundo. Hoje, agora, estamos começando mais um quadro Vitrine do Reino e hoje eu tenho a alegria, a honra de receber aqui nos estúdios da TNI Brasil um abençoado, olha, um homem ungido de Deus, pastor, que também é apologista, escritor de diversos livros, colaborador de vários sites cristãos da atualidade, colaborador da Bíblia Apologética de Estudo, enfim, a lista é grande. Nós vamos conversar aqui hoje com muita alegria com o pastor Egnaldo Hélio. Seja bem-vindo, pastor Egnaldo.
Agradeço. Eu aqui fico muito honrado de estar aqui com você, de poder compartilhar um pouco daquilo que Deus nos tem concedido. E espero que esse programa venha a ser bênção, né, para as pessoas que estão aí lutando pelo reino, pela visão do reino, né? Maravilha, a visão do reino que é o importante. Que é importante. Tá certo. Pastor Hélio, eu quero também comentar com o pessoal que está em casa que eles podem acessar agora o nosso site e mandar e-mails, mandar perguntas que poderão ser respondidas aí pelo senhor posteriormente. Eu quero fazer aqui a primeira pergunta. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua conversão e a sua formação aí ministerial e teológica. Então, assim, eu me converti muito cedo, me converti com 15 anos de idade. E eu sempre fui assim muito sedento, sedento de tudo que era de Deus, tanto de oração, de buscar Deus, como de conhecer. Então, desde cedo eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ler muito, né? Comecei a ler muito a respeito de vários assuntos. E aí o que aconteceu? Nisso alguns assuntos foram despertando mais atenção. Então, um assunto que me despertou muito era escatologia, Israel, sempre amei estudar sobre esses assuntos. Outro assunto muito forte também era seitas e heresias. Esse foi um assunto assim, que muito fortemente eu aprendi. E até assim, uma coisa curiosa, durante muitos anos eu estudei e eu li muito. E a minha possibilidade de passar isso era quase nenhuma. Escrever, eu também amava escrever, mas eu escrevia para mim e aquilo ficava ali. E aí quando foi uma ocasião, eu falei assim para minha esposa, falei assim, não sei para que eu estudo tanto, eu aprendo tanto, eu entendo tanto, porque eu lia e eu entendia as coisas, se eu quase não tenho com quem compartilhar isso. E ali, dali alguns dias mesmo, alguém me convidou para dar uma aula no Instituto Bíblico que estava começando. E aí eu dei a primeira aula, até lembro a história da igreja, e gostaram demais, me chamaram para continuar. Dali eu fui dar aula em mais 2 faculdades. E depois, posteriormente, alguém veio e falou assim, olha, escreve uma matéria para a revista Defesa da Fé, na época, só para a gente mandar de teste. Eu falei, tá bom, vou escrever. E eu escrevi uma matéria, inclusive, chamada Caminhos de uma Bioheresia, que eu falava sobre o darwinismo, a influência filosófica e tal, e mandei lá. E aí o editor da revista me ligou, eu falei, gostei, agora você faz mais uma. Aí foi surgindo os próximos convites, não parou mais. Eu não parei mais de escrever, glória a Deus por isso, e não parei mais de ensinar também, né? Maravilha. Não parei mais de ensinar. É isso aí. Olha, pessoal, eu quero aqui frisar, né? Eu estava até brincando ali com a esposa do pastor Hélio, que está aqui nos nossos estúdios agora, também assistindo, juntamente com a sua filha Rebeca, né? E eu estava brincando ali assim, que o pastor Hélio, ele fala de lançar livro como se fosse uma coisa tão simples, como se fosse trocar de camisa. Eu vou lançar um livro amanhã, né? Então é um grande escritor, é uma honra realmente receber. Inclusive, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, pastor, a respeito da sua relação com a cidade de São Vicente. Eu sei que o senhor atua também lá na questão da Academia de Letras de São Vicente, me parece que já atuou em Araçariguama também. Fala um pouquinho sobre isso. Então, só rapidamente, nessa sede, né, de conhecimento, eu fiz jornalismo, estou me formando em História agora, porque eu sou apaixonado por História, apaixonado por escrever. E aí lá em São Vicente, ainda na época que eu estava fazendo jornalismo, veio na minha mente que eu tinha que fazer um livro contando a história de São Vicente, que é a primeira cidade, né, em versos. E eu comecei ali, gostava de escrever poesia também, eu comecei a escrever e ficou aquele plano. E aí mais tarde eu fiz a proposta, faz tudo assim uma coisa muito, né, de Deus, fiz a proposta para o secretário de Turismo e Cultura, ele gostou, e nós lançamos em 2006, nós lançamos o livro O Epopeia Vicentina. E a partir dali surgiu ainda um outro trabalho, que é justamente o testemunho do secretário de Turismo e Cultura, hoje ele é presidente da Câmara, mas ele tinha uma história muito bonita, 10 anos ele foi drogado, teve uma conversão muito grande, hoje é um servo de Deus muito abençoado. E aí surgiu um livro que era Pedro Gouveia, Uma Vida, um Milagre. E a partir daí surgiu um outro trabalho que ele me pediu, que era nós chamamos de Enciclopédia Vicentina, que seriam dados, imagens sobre São Vicente, pontos turísticos, Enciclopédia Vicentina. Enciclopédia Vicentina. Que aí esses projetos demoram, né, um projeto meio caro, e provavelmente agora, nos 480 anos da cidade de janeiro, vai ser lançado. Então, ou seja, a sua atuação ela não se restringe somente à área teológica, à pastoral, mas ali na cidade de São Vicente, o senhor também atua ali no meio secular, também na questão da história da cidade. Isso, e também aí nisso veio o convite para participar da Academia de Letras de São Vicente, recém-fundada.
E eu fiquei, depois disso eu mudei para o Vale da Bênção. E quando nós chegamos no Vale da Bênção, o pastor Jonathan, inclusive, tinha começado a Academia de Letras de Araçariguama e região. E aí eu fui convidado para participar, fiquei 2 anos na presidência da Academia de Letras. E agora, recentemente, a Academia organizou lá em São Roque uma feira de livros e encontro literário. Algo muito bom mesmo, parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura lá de São Roque. Trouxemos, inclusive, escritores lá do Chile. Foi um trabalho, assim, muito bom. Então eu falo assim, isso não é o foco, né, do Ministério, tem muita coisa para falar, certo, mas a paixão por escrever, por história, acabou me levando a também envolver com essas coisas. Né? É isso aí, gente, eu quero aproveitar, vocês sabem que esse quadro, esse programa, nós não temos muitas regras, aqui nós estamos colocando na vitrine do reino aquilo que precisa ser mostrado. E eu quero aproveitar, você acabou de ouvir aí o pastor Ignaldo falando, ele faz parte de uma academia de letras. Isso é importante, cristãos que se destacam não somente nos púlpitos das igrejas, mas que se destacam também aí fora, mostrando que o reino de Deus alcança todos os lugares. Eu quero até fazer uma pergunta, porque o senhor atua nessa área, né, na Academia de Letras, mas o senhor tem uma formação teológica, é formado em jornalismo, está se formando em história, mas o senhor atua muito mais na questão ministerial. E o senhor poderia, provavelmente, como o senhor é um escritor, daqui a pouco vamos falar dos livros, o senhor poderia estar ganhando aí, quem sabe, muito mais dinheiro aí só no meio secular. O porquê da sua decisão de ser um pastor, de ser um escritor que abençoa o reino? Como eu me converti muito cedo, e muito cedo me dediquei a pregar, me dediquei à obra de Deus, então nunca em nenhum momento eu pensava em fazer outra coisa a não ser a obra de Deus. Inclusive eu trabalhei durante 14 anos, eu trabalhei numa empresa de transporte, cuidava de igreja, fazia palestras, dava aula em seminários, institutos bíblicos na Baixada, mas nunca na minha mente tudo é o reino, né? Assim, tudo mais que eu fazia não era o meu foco era realmente o reino de Deus. Às vezes assim, até, não é só assim, não é uma questão de esnobação, até hoje minha monitora do curso de História, eu falei assim para ela, não, a história é um hobby. Não era assim, no sentido de ofender, mas no sentido de que não era o meu foco principal, que o que eu gosto mesmo é aquilo que envolve o reino. E aí a gente tem chance de nisso, colocar o reino. Então, assim, você pega a Epopeia Vicentina, está cheio de referências à Bíblia, referência à obra de Deus. Inclusive, a própria produção do livro me possibilitou levar o Evangelho a algumas pessoas. Hoje lá no Vale tem o Colégio Vale da Bênção, eu sou um dos professores e o capelão da escola. Então lá eu dou aula de história para alunos de 5ª e 8ª séries, mas é tão bom você, através da história, você poder levar eles a um conhecimento de Deus, mostrar o agir de Deus na história. Então assim, o reino de Deus ele não se restringe às 4 paredes do templo, é muito mais. Sim. Ele pode se colocar em toda a terra, em todos os lugares, em todas as áreas. E a sua influência se estabelecer. Tá certo. O senhor também é colunista de várias revistas, sites cristãos. Fala um pouquinho sobre isso. Hoje eu trabalho muito com a Saber e Fé. Saber e Fé é uma organização que eles produzem cursos teológicos. Eu tenho inclusive um curso, algumas matérias do curso teológico deles eu produzi. Hoje eu produzo para eles um curso de apologética aplicada, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Também algo na linha de escatologia. E hoje eles têm abertura, foi até uma sugestão minha, hoje eles têm uma abertura para várias matérias de cunho teológico, de cunhos bíblicos de maneira geral. Então acho que é um site assim, que eu atuo bastante. Tem hoje um blog, que é o Devocionais e Esboços, que na verdade foi uma tentativa de reunir os meus textos. Eu vejo que é muito comentado, né? O pessoal comenta bastante lá que gosta desse site. E assim, aí a grande coisa assim, como eu escrevo muitas matérias, as pessoas vão escrevendo e vão colocando nos seus sites. Então, às vezes eu mesmo assim, eu estou entrando na internet e vejo lugares lá onde foram colocados os textos que eu escrevi, alguns textos muito antigos. E até dentro dessa visão, eu estou começando agora um site que vai se chamar missãoatenas.com.br. Já está no ar, você já pode ir lá entrar, se cadastrar. Quando o material estiver lá, você vai ser avisado. Então esse site vai ter muito do material que eu
produzi já e outros que eu vou produzir também, vários aspectos do meu ministério. Vai ter matéria sobre a área de apologética, de escatologia, de casais, uma outra área sobre dons e ministérios. Então a ideia assim é reunir em um lugar muito desse material que eu todo esse material que está espalhado, produzido ao longo muita coisa boa. Fala um pouquinho também, pastor, sobre a sua colaboração nas revistas Povos, a revista Apologética Cristã. Então assim, a revista Apologética Cristã é uma revista publicada pela editora Amaz, junto com a editora Povos, e já tem um relacionamento até com um editor a longa data, né, Jamie Erso. E assim é um prazer, porque acho que é uma necessidade muito grande que o Evangelho tem, né, de uma defesa da fé, de uma explicação de certos movimentos, de certas atitudes. Então eu tive a oportunidade de escrever matérias que para mim assim, muito significativas, uma sobre sonhos, né, que é a ideia de se transformar num livro, espero em breve poder estar lançando. E escrevi agora, nós tivemos também uma revista muito boa, tive chance de colaborar com 2 matérias sobre a questão homossexual também, que é um tema muito debatido hoje, falado hoje, e fizeram assim uma revista temática só sobre o assunto. Então foi algo assim maravilhoso mesmo. E aí eu vou ocasionalmente, até pelo meu envolvimento em missões junto com o Vale da Bênção e outras situações mais, eu acabei escrevendo matérias voltadas a missões, né, para a própria revista Povos. Então, para mim é uma alegria esse compartilhar, esse divulgar certas como assim, ministérios, né? Isso eu acho muito bom. Né? Maravilhoso. Pessoal, vocês viram que aqui tem assunto para mais de metro, né? Um pastor que é envolvido com muitas áreas, envolvido com vários ministérios, escreve muita coisa, mas hoje nós temos tempo ainda para conversar aqui, bastante coisa boa. Pastor, o senhor é um dos apologistas mais conceituados do nosso país, mas tem pessoas que estão assistindo agora que não sabem nem o que é apologética. Eu gostaria que o senhor desse aqui uma breve visão do que é apologética, qual a sua importância? Apologética, de uma maneira geral, é a defesa da fé. Vem de apologia, que é defesa. Então, às vezes as pessoas confundem um pouco, as pessoas têm a ideia assim, apologética é falar mal das outras religiões. Não é nada disso. Para começar, a apologia é uma defesa da sua fé. Por que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Por que eu digo que salvação só em Jesus? Qual a minha base para fazer essas afirmações? Então, esse é o foco da apologética. Mas dentro disso, você acaba tendo um conflito com outros grupos e outras religiões. Então, você vai expor esses grupos e essas religiões à luz da Bíblia. Então, talvez a primeira base da apologética é qual é a nossa fonte de conhecimento de Deus? É a Bíblia. Então, se a Bíblia é a fonte de conhecimento de Deus, se alguém disser algo que está em desacordo com a Bíblia, mesmo que ele fale que está seguindo a Bíblia, mesmo que ele fale de Jesus, mesmo que ele fale de outro assunto qualquer, mas se não estiver de acordo com o que a Bíblia ensina, então não é verdadeiro. Então, a preocupação dessa área de apologética, que nós podemos chamar de heresiologia, o estudo das heresias, ela já é uma preocupação de mostrar algo que está fora do padrão, algo que não está de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Ou seja, na área da apologética, o cristão ele vai entender qual é o padrão de Deus e quais são os outros padrões dos homens. Que estão fora desse padrão de Deus. Então não é uma questão de, inclusive nas palestras que eu faço, não é questão de criticar uma religião, mas a questão da verdade. Se a verdade é o que salva, se nós precisamos da verdade para salvar, o que é verdade e o que não é? Como eu distingo o que é verdade e o que não é verdade? Essa é a visão, né? Eu entendi. Tá certo. Pastor, o senhor também, como apologista, o senhor colaborou aí na formação da Bíblia Apologética de Estudo. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Olha, a Bíblia Apologética de Estudo, inclusive falo muito que nós temos um material muito rico no Brasil. Em termos de sites, em termos de livros, em termos de cursos, em termos da Bíblia Apologética. Então a Bíblia Apologética, eu sempre falo assim, eu sou suspeito em falar,
mas se eu não fosse um dos colaboradores, eu também acharia um trabalho maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de cooperar, fazendo a introdução dos livros, fazendo cerca de 200 notas para a Bíblia Apologética, tratando de algumas seitas especificamente, mas ali você tem notas em quase todas as páginas, você tem um suplemento a respeito do assunto muito grande, muito vasto, muito rico, então eu considero um dos melhores trabalhos que tem, né, nesse sentido. Né? Com certeza eu tenho essa Bíblia, né, a Bíblia Apologética de Estudo, e é formidável para pastores, evangelistas, obreiros, pessoas que precisam aí evangelizar no dia a dia e falar com pessoas que talvez professam uma outra fé que entra em conflito com a palavra de Deus. E nessa Bíblia você tem notas. Então eu estou conversando aqui hoje, né, muito honrado com o pastor Ignaldo Hélio, que é um dos escritores dessas notas da Bíblia Apologética. O senhor que conhece bem dessa área, eu queria fazer uma outra pergunta. Qual a diferença, então, entre seitas e o povo não alcançado urbano? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, dar uma visão sobre isso. É que o problema geral, né, mesmo para quem gosta dessa área de apologética, de heresiologia, é sempre olhar esses grupos como pessoas más, pessoas que devem ser evitadas, pessoas que devem ser até repelidas, combatidas. E nós precisamos ter uma visão de que eles são vidas que podem ser salvas, que precisam ser salvas. Então esse inclusive é o projeto do Quem é um Perdido, que nós vamos falar daqui a pouco. Né? Maravilha. Quais os sinais básicos aí para uma pessoa reconhecer uma seita? Olha, talvez o mais forte a Bíblia não é o único padrão de fé dela. Essa é a mais forte. Ela tem a Bíblia, até comenta a Bíblia, mas ela tem uma outra fonte de revelação. Aí a partir daí, tudo mais se distorce, porque você não só tem a Bíblia. Então nós evangélicos, nós até podemos ter visões diferentes em alguma passagem da Bíblia, mas só temos a Bíblia. E os outros grupos, eles, além da Bíblia, eles têm uma outra fonte de revelação. E a partir daí toda a distorção... Que muitas vezes considera essa outra fonte de revelação mais importante do que a Bíblia. Isso é um sinal de uma seita. Isso é um sinal de uma seita. E a partir daí tudo mais se distorce, né? Tudo se distorce, tá certo. Eu queria ainda falar o seguinte, uma pessoa que nos assiste agora e de repente ela identificou na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, ela identificou, olha, essa pessoa está seguindo uma seita, né? Ela percebeu isso. Qual atitude essa pessoa deve tomar com relação a esta outra pessoa? Olha, a atitude com ela, por enquanto, nenhuma. Mas acho muito importante, sim, que ela conheça, né, que ela conheça o que essa pessoa cria. Hoje você tem na internet uma ferramenta para você conhecer meio uma coisa. A partir de pesquisar por que essa pessoa está numa seita, por que está errado, qual o perigo que essa pessoa está correndo. Então vamos pensar aí, uma pessoa que está se envolvendo com a Testemunha de Jeová, nós sabemos que um dos perigos dele é que se amanhã ela precisar de uma transfusão de sangue, não pode. Vai morrer, mas não vai fazer a transfusão de sangue. Então ela está correndo algum perigo. E aí é a oportunidade de ela conhecer, saber o que dizer para essa pessoa, como se aproximar, o que mostrar para essa pessoa na Bíblia para tentar esclarecê-la. Então essa deve ser a atitude dela. Mas tudo isso requer o quê? Cuidado, tempo, pesquisa. Né? Tá certo. Eu fiz essa pergunta porque eu, como pastor, já ouvi algumas vezes que eu vi pessoas preocupadas, o meu parente está seguindo, a minha mãe, o meu pai, o meu filho está seguindo uma religião que vai contra a Bíblia Sagrada, eu estou preocupado, né, com o rumo que essa pessoa pode tomar. Por isso eu quero fazer uma outra pergunta. Qual é o papel da igreja com relação às seitas, né? Se o papel da igreja é atuar combatendo as seitas, ou se é preparar os cristãos para que eles não sejam, né, envolvidos pelas seitas, ou se é preparar os cristãos para ajudar aqueles que estão nas seitas. Os três. Os três. Ele tem se complementam. Se complementam. Primeiro você tem que informar, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aí é uma coisa. Segundo, você tem que alertar, todo pastor tem que alertar os membros da sua igreja sobre o assunto, conhecer e mostrar o que tem de errado para eles estarem resguardados. E terceiro, que aí já é um nível talvez de pessoas mais maduras, mais capacitadas, que vão poder também fazer um trabalho de evangelização com esses grupos. Eu entendi, maravilha. Pastor, o senhor também é envolvido com a área de escatologia. Qual a importância da escatologia para um cristão?
toda, né? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então a gente tem que conhecer o que a Bíblia fala sobre o assunto e estar preparado. O que seria escatologia, para quem está assistindo? Esse é um outro problema, né? Que às vezes as pessoas, a escatologia é um termo, né? Vamos falar assim, técnico. Técnico. Já teve pessoas que me perguntam, eu falando sobre escatologia, eu falo assim, mas o que é esse negócio que está falando? Então, escatologia vem de escatos, que significa últimos, que é a parte da Bíblia que estuda o que é dito a respeito dos últimos dias, dos últimos tempos, do futuro. Então a Bíblia fala sobre muitos assuntos, fala sobre pecado, salvação, anjos, Satanás, vida moral, regras morais, mas fala também sobre o que vai acontecer lá no futuro. Então ela fala sobre a vinda de Jesus, sobre o inferno, sobre o anticristo, grande tribulação. São tudo termos que surgem lá na Bíblia e as pessoas querem saber o que significa isso. Então é um dos trabalhos da escatologia entender essa parte da Bíblia. E aí a outra parte de alerta também. Nós estamos nos últimos dias? Por que nós falamos isso? O que eu posso apontar? E aí entra no assunto, um assunto, né, forte assim que a gente trabalha lá no Vale, que é o Israel. Exatamente, né? Essa é a minha próxima pergunta. A gente sabe que Israel está totalmente relacionado com as últimas coisas, com o tempo do fim. Fala sobre esse evento, sobre esse movimento, esse ministério Sim Israel. Então, o Sim Israel é um trabalho que é realizado no Vale já há 32 anos. Na verdade, ele é realizado antes de existir o Vale da Bênção. O Sim Israel é um simpósio de intercessão por Israel, que acontece todos os anos no período da Páscoa. Ele começa na quinta-feira que antecede a Páscoa e vai até o domingo. Normalmente são trazidos pessoas envolvidas com Israel, tanto lá, quase todo ano vem alguém de Israel para palestrar, para ministrar, para trazer uma visão melhor do que está acontecendo, e outras pessoas também relacionadas ao tema. Então nós fazemos isso lá no Vale, e hoje nós também expandimos para outros lugares. Então é realizado o simpósio no Vale, e hoje nós estamos realizando em Goiânia, Cianorte, Presidente Prudente, já realizamos no Rio de Janeiro, temos proposta para fazer no Rio Grande do Sul, Juazeiro do Norte. Então a nossa ideia é espalhar essa visão que o Vale tem sobre Israel. Né? A gente sabe que um tempo atrás houve uma certa confusão aí no meio evangélico, porque algumas igrejas começaram a fazer alguns trabalhos relacionados a Israel, que foram chamados de judaizantes. Qual é a diferença entre os judaizantes e o Sim Israel? Então, isso é importante. Nós começamos a organizar também dentro do Sim Israel um seminário chamado Compreendendo Israel. Então, é um seminário de 10 horas que a igreja nos chama para fazer, e ali nós vamos falar sobre os aspectos de Israel, aspectos históricos, teológicos, escatológicos, missiológicos. E a ideia desse seminário é até esclarecer isso mesmo, porque isso acontece. E a gente tem que tomar cuidado. Agora, as pessoas precisam entender o seguinte: não é porque um grupo vai para um extremo que você tem que jogar todo o tema fora. Todas as vezes que surgem movimentos, propostas, acontecem exageros. Tanto que qual é a proposta bíblica? Né? Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Então, se nós pensarmos, até mesmo a reforma protestante tinha pessoas lá exageradas. Na reforma protestante tinha um grupo que tocava fogo na Bíblia e dizia assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, em todos os lugares você tem exagero. Sempre tem os extremistas. Então, o Sim Israel tem essa preocupação de não extremizar, de não permitir que as pessoas comecem a adotar práticas que não lhes compete adotar. Nós temos, assim, uma das propostas de Israel é um diálogo com os judeus messiânicos. É tão bonito, pastor, ver os judeus messiânicos vindo lá e dizer assim: olha, vocês são gentios, vocês não são judeus, vocês não vão adotar aquilo que nós estamos fazendo. Nós vamos ter certas práticas porque somos judeus, vocês não são. Eu lembro assim, um palestrante muito abençoado que vem, o David Loden, que ele tem... inclusive ele é o pioneiro na música judaico-messiânica. E ele falando assim: olha, você pode usar kippah, você pode usar chale de oração, você pode falar hebraico, você pode se circuncidar. Você não vai ser um judeu, porque você não... Então, os judaizantes, eles pensam que isso daí vai tornar eles salvos e judeus. Que vai transformar ele num judeu e que precisa disso. Não é isso, não é o nosso papel. Tanto que o papel principal do Sim Israel é orar por Israel, para que o propósito que Deus tem sobre ele se cumpra. Tá certo. Olha, gente, estamos daqui a pouquinho chegando ao final do nosso vitrine, mas o pastor vai falar dos livros dele agora e de alguns cursos que ele ministra. Mas eu quero o pastor ainda falando sobre o Sim Israel.
O pastor Hélio, gente, ele faz palestras no Brasil todo. Você pode, inclusive, chamar ele na sua igreja sobre apologética, sobre escatologia, sim, Israel, área de casais também. Ele faz um trabalho juntamente com a sua esposa, a pastora Lídia, né, aconselhamento de casais. Ele vai falar de um livro aqui daqui a pouquinho. Então, chame ele na sua igreja, no seminário teológico da sua cidade. Com certeza, vocês vão ser impactados. Aqui, meia hora, não dá tempo de falar sobre tudo que esse homem de Deus está envolvido. Nós queremos apenas colocar aqui na vitrine, dar uma noção para você, fazer menção de como Deus usa esse homem aqui de uma forma tão especial. Eu quero, pastor Hélio, só comentar sobre o Sim Israel. Eu estive participando da edição no ano de 2008, do Sim Israel. E lá eu lembro que foi passado um vídeo até um tanto chocante, onde aparecia ali uma multidão, milhares de pessoas, se não me engano, e acho que no Irã. E aquela multidão gritava muito forte, morte a Israel, morte a Israel. Era uma fúria, era algo terrível de se ver. E eu lembro que na minha frente tinha ali 2 judeus, realmente que tinham vindo para o evento Sim Israel. E na hora que aquele vídeo começou, aquele homem começou a gemer muito alto dentro da igreja. Ele chorava, mas eram gemidos que ele dava. E naquela hora, eu confesso, que eu já tinha, a gente sabe pelas notícias, da ira que existe ali ao redor de Israel, contra os judeus, e a gente sabe também que pela Bíblia nós devemos orar por Israel, e esse é o objetivo do evento, Sim Israel, orar pelos judeus, orar por Israel. Mas naquele dia, pastor Hélio, quando eu ouvi os gemidos daquele homem ali, dentro de mim realmente cortou meu coração, e eu entendi então a necessidade de orar pelos judeus e por Israel. Inclusive eu quero que o senhor comente então sobre, nós vamos aqui alterar só um pouquinho a ordem, fala, ou não, já está aí na ordem, vamos falar sobre o teu livro que o senhor escreveu, Israel, um povo escolhido. Israel, um povo escolhido, são 16 verdades bíblicas que nos ajudam a entender a importância desse povo. Então é nossa, vamos dizer assim, aquilo que nós cremos a respeito de Israel, o que a Bíblia fala a respeito de Israel. Então o livro tem essas 16 verdades e mais um pouco da história, do sofrimento, daquilo que Israel passou, que às vezes as pessoas não sabem, os cristãos não sabem. Só pode mostrar para isso. Ok. Está aqui o livro e assim, eu achei muito interessante que eu tenho um colunista da Veja, que é o agora esqueci o nome dele, Reinaldo Azevedo. Ele escreve muito sobre Israel, faz uma defesa muito boa de Israel. E aí ele fez o artigo dele, embaixo uma pessoa escreveu assim: vocês precisam ler o livro Israel, o povo escolhido, do Egnaldo Hélio de Souza. Fez um comentário na defesa do livro. Então eu fiquei muito contente assim de ver a divulgação do livro, porque acho que é uma necessidade das pessoas conhecer e saber, um pouco de Israel. Maravilha. Pastor, resumidamente, mostra os outros livros que o senhor aí, como escritor, tem abençoado o reino. Então, olha, o que me resta aqui mostrar, são 2 livros para casais, inclusive Lições de Amor foi o primeiro livro que eu escrevi, são 20 lições tiradas do livro de Cantares de Salomão para casais. Aí me cobraram, mais um livro, eu fiz o Novas Lições de Amor. E agora tem um projeto para um terceiro que vai se chamar Missões de Amor, que já é a questão do envolvimento de casais com a obra de Deus, E aí nós eu escrevi isso aqui também a pedido do pastor Jonathan, explicando o que é a Visitação de Deus. Então, Visitação de Deus é um projeto lindo. Nós estamos agora com Visitação de Deus com foco no Nordeste. O livro já está pronto, deve sair em breve. O que é a Visitação de Deus, como é feito, por que é feito dessa forma, como começou. Então, é uma oportunidade. Esse livro foi lançado pela editora Vale da Benção. E, por último, mas não menos importante, quem é o Perdido, que é um projeto sobre evangelização de seitas. Por quê? Porque muita gente, como eu disse, eles têm uma visão, às vezes até distorcida, de como lidar com esses grupos. Então esse livro busca motivar as pessoas a evangelizar esses grupos, explica algumas estratégias para esse grupo e dá algumas orientações. Então aqui inclusive tem um capítulo só, o que você faz quando o testemunho de Jeová vem bater a sua porta? Qual a sua atitude para com ele? Então a ideia é mudar essa visão da igreja, a igreja enxergar essas seitas, esses grupos, essas ideologias, como povos não alcançados. Porque muitas vezes eles estão muito distantes de uma evangelização tradicional, Então essa é a ideia. Maravilha, gente. Que Deus abençoe o pastor Hélio, tá certo? Aqui foi só para mostrar um pouco do que ele realiza pelo reino de Deus. Pastor, as suas considerações finais. Olha, meu desejo é que se continue trabalhando pelo reino em todos os sentidos, com oração, ensinando, pregando,
Acho lindo isso, visão do reino, acho que é uma das coisas mais importantes. Eu fico muito feliz de morar no Vale da Bênção, porque para quem não conhece o Vale da Bênção, ele não é uma igreja, ele é um ministério de apoio à igreja. A intenção do Vale da Bênção justamente é esse, que a igreja seja apoiada em oração, em instrução, em missão. E eu louvo a Deus por ter tido a oportunidade de estar lá e conhecer pessoas como você, né, que passaram por lá e tem essa visão do reino, né? Maravilha, que Deus abençoe, pastor Hélio, muito obrigado pela sua vinda aqui no programa Visão do Reino, e nós vamos ficando por aqui, mas segunda-feira que vem tem mais Vitrine do Reino para você. Que Deus abençoe. Olá, você em casa. O consórcio Remasa Nova Terra vai ajudar você a realizar o sonho do seu imóvel. É o consórcio Remasa Casa Fácil. Você que está querendo comprar a sua casa, o seu apartamento, casa na praia, no campo. Você, profissional liberal, que está querendo comprar a sua sala comercial. O consórcio Remasa Nova Terra está há 42 anos no mercado realizando sonhos. Ligue 2898-4450. 2898-4450. Nós temos à sua disposição créditos a partir de R$100 mil, com parcelas de R$519. É isso mesmo, R$519. 2898-4450, na Avenida dos Autonomistas, 2400, Centro de Osasco. Ligue 2898-4450. Consórcio Remasa Nova Terra. Tudo o que você quer, do jeito que você pode. Você está aguardando o que para ligar? 2898-4450. Maravilha, pessoal, estamos chegando aos instantes finais do programa Visão do Reino de hoje. Quero agradecer a todos que ficaram ligados, sintonizados aqui, né, conosco, através da internet, inclusive aí pelos sites. E durante a semana você pode reassistir o programa, tá certo? Esse programa vai ficar aí na internet para você rever, chama seus familiares, divulga, pode mandar o programa aí pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Orkut, pelas redes sociais. Este é o diferencial desse programa, inclusive, tá certo? Você, além de ter assistido aqui hoje, ele ainda fica aí à sua disposição na grade da TNI Brasil e no site também lá do Ministério SACEM tem um link para você acessar, assistir novamente ou mandar para quem não assistiu ainda, tá bom? Deus abençoe, foi muito bom aqui essa entrevista com o pastor Ignaldo Hélio, foi muito bom os musicais de hoje, e semana que vem, no próximo programa, teremos aí a agenda do reino, documentários, vai ser muito especial mais uma vez, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Estamos aí com um VT aí de fundo, música judaica, já que falamos na entrevista de hoje sobre Israel, então nós vamos encerrar o programa de hoje com uma música aí judaica para abençoar a tua vida. Muito obrigado por tudo, entre em contato com a gente, vem para cá para o Visão do Reino com a gente, que Deus te abençoe pelos caminhos da vida. Inshallah.